Olá, minha gente! Estamos de volta com o nosso Logos On Time. Hoje estou acompanhado, vocês já estão vendo aqui, né? Estou muito feliz porque retornou aqui à nossa mesa, a minha companhia de todas as quintas-feiras. E como é bom poder partilhar desse momento especial aqui contigo. Você está bem, meu bem? Eu estou ótima. Seja bem-vinda, welcome. Ok, muito obrigada. Estou muito feliz de estar de volta. Saudade que eu estava deste lugar, desta mesa, deste momento tão especial. E que bom compartilhar com você que está nos assistindo, nos vendo, de onde você estiver. Que bom a gente poder falar das coisas do Senhor e daquilo que Deus vai proporcionar para a gente hoje. Muito bom estar de volta, obrigada. E que bom ter você aqui. Olha, gente, toda semana você já sabe, a gente tem esse compromisso com esse horário, a gente poder tratar aqui das questões da espiritualidade, da cristandade, da fé, todos esses assuntos relacionados à nossa vida e à luz, obviamente, da palavra de Deus, porque esse é um podcast patrocinado pela Igreja Logos, aqui em Guarulhos, né, a igreja da qual eu tenho a alegria de ser o pastor, e nós temos hoje convidados aqui especialíssimas, duas convidadas muito especiais, porque vão trazer aqui uma temática também muito rica, continuando a temática da semana passada, né? Semana passada nós recebemos o pastor Cade Capelari, o Cadmiel, falou um pouco sobre essa questão da juventude e espiritualidade, e hoje esse será também o nosso tema. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos On Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Olha, aqui conosco está a liderança da nossa juventude, da Geral. O que é Geral, hein, Bey? Geração Logos, de jovens e adolescentes. Eu amo esse nome, acho tudo de bom. Tudo de desde bom. Quando foi instituído, acho que tem tudo a ver com a juventude, com a proposta, né, do agregar, do acolher. Muito bom. E o tema, né, a galera da Geral. Eu gosto muito. Muito bom. E quem está aqui Geral. conosco? Nossas queridas missionária Elaine e a nossa querida Jaquimila, Diaconisa também, né? Vamos dar títulos, né? É isso, a Diaconisa, Jaquimila e a missionária. Missionária Elaine, que junto com o pastor Marcos, seu esposo também, É. esses três lideram aí a juventude, a Geral, né, os nossos jovens e adolescentes. E que bom ter vocês aqui. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, para mim é um prazer, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Estou muito feliz de estar aqui. Para geral, a Mila estar aqui. Pra gente aqui na mesa também será Também, Mila e Elisa, tá bom? É mais fácil. Eu fico muito feliz de, mais uma vez, estar com vocês e partilhando da Geral. Sim. Geral Logos, Geral Guarulhos, Geral São Paulo. Olha só, nós estamos numa véspera de um evento especial, né, que vamos realizar aqui esse fim de semana, que é o Congresso de Adoração e Artes, que já vem acontecendo. Esse é o sétimo. Sétimo congresso. E a gente sempre tem essa preocupação em trazer essas duas temáticas, adoração e arte. Vamos falar um pouquinho sobre arte e adoração, depois a gente fala um pouquinho sobre juventude, depois a gente fala sobre congresso. Tudo bem? Certo. Tá bom assim? Tá ótimo. Por que a gente, quando a gente pensou na ideia, agora eu vou falar como pastor da igreja, né, de você fundir adoração e arte, foi uma coisa muito curiosa. Porque nós queríamos fazer as pessoas entenderem que a adoração não está desvinculada da arte. A arte é aquilo que Deus nos dá como capacidade criativa, né? Capacidade de pensar, de inovar, de buscar linguagens. E tudo isso faz parte da nossa forma de adorar o Senhor com a própria vida, né? E aí começamos aquele trabalho, principalmente com a questão dos grupos de dança, né? Que tinha muito aqui esse movimento do Renovarte. Ainda foi na liderança da pastora Beth. Ainda na liderança da pastora né? Beth. E com o grupo de dança, o Renovarte e as peças. Mas o que eu acho interessante, eu estava te ouvindo agora e pensando, a questão da arte é muito bíblica, né? Porque quando a gente pensa arte, a gente acha que é algo que talvez não combine com uma liturgia de culto. Mas, na verdade, por que eu digo que é muito bíblica? Porque a música é arte, né? Sim. E é uma das formas que mais nós utilizamos para adorar o Senhor. Sim. Né? Para a igreja, principalmente quando se reúne numa comunidade, num culto, a música
E a gente aprende isso, né? Eu, como estudante de música, você aprende aquele conceito lá. O que é música? É a arte de você expressar, né? Sentimentos da alma mediante o som. Ó, É através do som. Sou da época da teoria musical. Exato. Então, assim, os salmos. O que são os pentagrama. salmos? Expressão também da arte. Por quê? Adorando ao Senhor. Isso. E esse estímulo, né? Através da música, dos instrumentos, das palmas. Só que aí a gente agrega isso, então... A dança, meu Deus, olha a gente aqui. Assembleando, falando de dança. Assembleia de Deus falando de uma coisa linda. Glória Davi a dançou. Deus, Davi né? dançou, né? Miriam dançou, Isso, né? uma dançou. inovação, né? Queria ouvir de vocês sobre isso, o que vocês pensam sobre essa coisa da fusão da arte com a adoração, o que vocês podem agregar nesse pensamento. Eu penso muito, eu gosto muito da definição que o nosso Deus é muito criativo. Uhum. E a arte, né, pra mim, vem muito essa palavra de criatividade. Às vezes nós ficamos tão engessados em algumas situações do passado mesmo, que fomos, às vezes, vou usar uma palavra, mas meio que reprimidos no passado, Verdade. e hoje não damos essa vazão. E essa geração que está chegando agora, com a nossa instrução do passado, bem lapidada, acho que tem tudo para ser muito mais criativo, dar muito mais vazão ao Espírito Santo, realmente saborear coisas que a gente não pôde saborear antigamente. E hoje eles estão assim. E a Geral faz isso, dá esse caminho para eles. Né? A The Logos faz isso, dá esse caminho, mostrando que Deus é um Deus criativo, que Deus é um Deus que usa de meios, que ele pode ser instrumento nesse momento. Então eu creio que esse momento que a gente está passando também está sendo um divisor para eles. Pós esses momentos de pandemia, estão voltando com essa nova visão do é pra ele, é por ele, se não for pra ele não serve. Então acho que nós estamos nessa pegada. Muito bem. Eu entendo muito mais como ser livre mesmo para adorar, no sentido de eu estou liberta em Deus, porque eu vim num contexto, não que nem a Mila, mas eu vim do mundo. E lá no mundo a questão da arte é muito diferente, né? E quando eu vim para a igreja e eu parei de fazer algumas artes, né, entre aspas, e que eu encontro essa liberdade quando você começa a ler Miriam dançou, poxa, Miriam dançou, né? Você veio para o Senhor na juventude? Na juventude. Então, acredito que você imaginava Sim, que essa questão da arte não tinha a ver com crente. Não, totalmente. Então, ouvir de que Miriam dançou... Sim, e pra mim, eu acho que um dos empecilhos de você chegar, né, é isso, fala assim, agora eu não posso fazer mais nada, porque os jovens que vêm de fora pensam muito nisso, agora eu não posso fazer mais nada, né, e eu, quando a gente começa a aprender, e a minha sogra, né, pentecostal, aquela coisa, então já tinha um movimento, já tinha essa questão, né, do envolvimento com o corpo, e pra mim foi ótimo, porque aí você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, né, que não, e eu sou nova na Logos, então eu peguei o primeiro congresso, foi ano passado, e eu fiquei encantada, porque ano passado teve dança das meninas, a Sara, a Esther, a Júlia, teve artes né? no final, que eu fiquei encantada, e aí teve a companhia Anici, então eu fiquei muito mais encantada, e eu saber, então, eu já tinha esse conceito que eu era livre em Deus, eu tenho a liberdade de dançar, eu posso levantar as minhas mãos, eu posso expressar a minha adoração, então eu sou livre para isso, para adorar, então adorar, a arte para mim tem muito a ver com isso, com música, com você poder, e eu não um pouco, né, quando eu tô ali adorando ao Senhor, eu choro, expresso, eu adoro, e não falo assim, hoje eu não vou fazer isso porque eu estou na igreja, não, é aqui mesmo que eu expresso, que eu estou diante do meu Deus. A arte é uma linguagem de expressão, né? É interessante quando a Mila estava falando sobre a questão da criatividade, você falando sobre essa coisa de você encontrar esse ambiente de adoração com a arte, eu fico pensando assim, a nossa geração que busca essa libertação, né, pela criatividade, pela inovação, aliás, a era digital, né? Estamos vivendo uma era bem complexa, mas uma era também do despertar, da oportunidade, do despertar da criatividade. E dizem aí que só as pessoas criativas vão encontrar espaço dentro desse cenário da agora para frente, né? Tem que ser criativo. Então tem que estar associado com Deus, porque Deus é criativo, né? Isso aí, muito. E é uma ferramenta, né? Eu vejo como uma estratégia. Que bom que hoje nós temos, né? Acho que a maioria das igrejas, nesta geração, neste tempo, tem essa oportunidade de utilizar a arte, não só a música, que já é algo tão praticado nas igrejas, mas a dança, o teatro, né, os musicais, todas essas expressões, né, a própria pintura, que é uma coisa já mais nova, como a Elaine citou,
a gente teve o ano passado, e que é uma coisa linda, né, de você... Aliás, a gente até teve outra ocasião aqui, Sim. No outro Sim, tempo que a nós gente tivemos estava, também. alguém durante o culto, né, Criando na hora. que fez um quadro também. E aí eu vejo como uma ferramenta, né? É uma ferramenta que por algum tempo a gente pensou que era do diabo, né? Uma ferramenta do diabo para afrontar a Deus, né? Eu fui criada dentro desse contexto de uma igreja mais conservadora, que nem a expressão das palmas a gente podia, né, exercitar. Na verdade, uma grande desconstrução até do ponto de vista histórico da teologia. Exatamente. Porque se você analisar lá atrás, você vai perceber que até os corais, Sim. as músicas, os grandes músicos do mundo, de Beethoven a Chopin, eles trabalhavam a música com uma finalidade religiosa, para adoração. Depois a música ganha toda uma desconstrução, porque passa a ter outras fontes de inspiração, né? O diabo tem essa vontade de roubar tudo, rouba aquilo ali, mas aí a gente acaba ficando preso, aprisionado numa formalidade tão, tão engessada, que toda expressão artística poderia representar uma ameaça à seriedade do evangelho, à seriedade da teologia, e talvez por isso que nós, porque somos da mesma época, né, bem? Sim, geração igual. Pode ser. Somos filhos. Somos. Eu fui líder dela, viu, gente? Eu fui líder, eu tinha 18 anos, ela tinha 14 para 15, então eu fui líder do grupinho lá de adolescentes. Mas assim, nessa nossa geração, realmente a geração mais conservadora, extremamente rígida. Então, assim, só que as conquistas foram com muito sacrifício e muito pequenas, muito Deus, tímidas, né? Muito tímidas. Nesse sentido. Esse romper da arte, na verdade, é uma coisa, parece-me que muito nossa, e a Elaine está falando assim, cheguei na Logos e percebi isso. Não é uma particularidade, como meu bem já disse, de uma denominação, mas de um tempo. Eu acho que esse tempo é um tempo gostoso, né? De você poder se expressar de uma forma mais artística, mais criativa. E hoje a demonstração dessa expressão está muito acessível, né? Porque antigamente você fazia esse culto em casa, cada um tinha a sua igreja, e a internet trouxe isso. Então, alguém pega um violão, pega uma letra de algum cantor famoso, e coloca ali a sua melodia, o seu sentimento, e de repente explode, né? Tá demonstrando a sua arte, tá demonstrando aquilo que Deus colocou. O cover, né? O famoso cover. Colocou, e Deus tem as suas maneiras de trabalhar, né? Eu acho que uma conquista que a gente teve, fiquei pensando aqui, e pensando muito até nessa nossa geração, Mila também, que eu acho que veio também de um pouco mais de conservadorismo. Talvez um menos que o nosso, um pouco. Acho que eu peguei essa transição. Mas assim, essa transição? Não é verdade, não. Até porque a denominação era um metodismo, pouco era mais livre, era né? mais tranquilo. Mas você pensar, a gente ir com uma igreja com mais de 40 pessoas, nós fomos para um teatro, olha isso. Olha só. Né? E você tem um teatro hoje no Brasil exclusivamente cristão, com uma proposta exclusivamente evangelística. Inclusive com nome na frente, nome, relacionado a Deus. Numa avenida, né? Nós estamos falando do teatro Bandeira em si, de Deus. numa avenida famosa pelos teatros, o teatro né? gospel, O Globo, tem, né? O teatro gospel. Então, assim, exato. E trazer um musical que a Globo, né? Vamos falar que a emissora, né? Trouxe ali numa reportagem isso é sensacional. gigante. Mas você vê, uma coisa bem de agora mesmo. Mas que bom a gente poder estar falando dessas conquistas, né? E falando em conquistas, agora vocês relembrando, né? A Elaine relembrou o congresso do ano passado. Eu estava pensando já nos espaços que nós vamos ter esse ano. E o ano passado nós fomos percursores, saímos à frente dos espaços instagramáveis gospel. Sim. Quando ninguém pensava nisso, nós fizemos o espaço de fotografia, fizemos o cenário do sepulcro, fizemos a cruz em Furta. Então, assim, isso, só o mundo fazia espaço para fotos. Não, você pode pegar e eles vão tirar uma foto aqui, vão republicar nas redes sociais e vão estar evangelizando também. E esse registro, né? É muito importante. De um momento. Eu acho que a gente já tá tendo spoiler aí do que vem. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, porque eu tô curiosíssimo. Ai, que Afinal coisa de contas, é boa. um tempo muito precioso pra gente reunir a nossa juventude. Não é dom de Deus, essa criatividade? E que bom que a gente tá podendo explorar isso. Eu tô até interessante que assim, na nossa escola de teologia, a gente está falando fechando, né, na verdade, um conteúdo de duas artes que são sensacionais, que é a arte da interpretação e a arte da pregação. Tudo é arte. Então, se você vai para a Bíblia, você percebe que a arte presente na Bíblia é do início ao fim.
começa com arte, porque a própria criação é uma Nossa. arte. A coisa mais bela, né, da criação, da organização das coisas, da maneira como... a beleza, o belo, né, está muito relacionado a essa questão de sincronia, né, como é que fala? Faltou a palavra quando fala de conformidades de tamanhos e tal. Tem uma palavrinha, né? Me ajuda aí. Equiparação. Tem uma outra que me sumiu, mas tudo bem. Então a beleza está relacionada a isso. E Deus faz uma coisa tudo muito bela e exige essa beleza como forma de adoração. Porque quando ele coloca o Espírito Santo sobre Bezalel, para que Bezalel tenha esta unção para fazer os desenhos do tabernáculo, para bordar os tecidos, não é para fazer uma coisa de qualquer riqueza jeito. de detalhes, com... Bordar com fios de ouro e fazer coisas bonitas, lindas. Tinha uma engenharia de construção perfeita, que Deus diz assim, separa esse cara para mim, que eu vou derramar o meu espírito sobre ele, um espírito artístico. E esse Espírito Santo criativo faz com que ele crie. Aí você vai lá para o Apocalipse e percebe que o vestido da noiva, que é a igreja, ele também é bordado com fios de ouro. E que bordado é esse? Será que é uma coisa meio que sem sentido? Não, tudo muito bem artístico, né? Você lê as poesias da Bíblia, a Bíblia é muito cheia de arte. Eu acho a Bíblia um dos livros mais profundos para você perceber a arte literária, a arte poética, a arte da estrutura, a arte em todos os seus aspectos. Então, que bom a gente estar, né, dentro de um contexto em que a gente possa se utilizar também dessa criatividade libertadora, né? E que a gente possa, dentro desse contexto, fazer a coisa acontecer. Mas eu queria provocar vocês duas, porque agora, por conta dessa abertura assim, que a gente teve, eu acho que as aberturas são muito importantes, mas elas às vezes acabam entrando em uns outros ambientes que a gente ainda fica meio que assustado, saindo, né? Um pouco daquele contorno mais cristão, talvez, né? Que é, por exemplo, a questão dos stand-ups, né? Os stand-ups artísticos gospel. O que vocês acham disso? Há um limite para a arte ou não? Eu acho que há um limite, sim. Desde que você não desrespeite a fé do outro, o jeito do outro. Eu vi um Reels essa semana de uma pessoa que é cristã e falando como seria o final de uma célula de cada igreja. E eu acho que isso pode ferir, né? Então, eu acho que tem que ter esse limite de eu respeitar. Então, se eu tô fazendo uma comédia que eu respeite meu próximo, a questão é que eu acho que às vezes eles começam por uma linha e acaba se perdendo nisso, né? Então, isso aqui vai dar views, isso aqui vai dar like. Então, acho que eles estão indo muito por este lado e acaba esquecendo quem tá lá atrás. Sim. Se eu professo a mesma fé que ele, por que eu tô atingindo ele desse jeito? Então, acho que tem essa questão de, se é pentecostal, dança assim, faz assim. Eu acho que tem que ter um respeito, né? Porque é arte, mas é espiritual ainda. Nós estamos falando de Deus ainda. Sim. Então, acho que eu consigo sim, mas por um outro lado, eu vi um outro que falava assim, se eu fosse a mãe cristã, eu faria assim, 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 e não feria ninguém naquele conteúdo que ele estava fazendo. Então, acho que tem esses dois extremos, né? Eu acho que o ser humano é muito assim, acho que a gente não pode perder a mão. Esse é o grande perigo. Que nem dentro da igreja, a gente tá trabalhando com arte, mas eu tenho que ver que música que eu vou cantar, que música que eu vou dançar, o que eu vou louvar, qual vai ser o gesto. Arte pela arte, né? É a arte qual vai ser com o gesto que eu vou fazer, Perfeito. porque a intenção qual que é? Glorificar Deus. Se eu faço tudo pra glória de Deus, eu preciso pensar nisso. Então, quando eu penso no stand-up, eu não faço stand-up, mas até pra eu assistir, eu preciso filtrar o que eu assisto. Porque eu sou menina dos olhos de Deus, eu sou dele. Então, eu não posso sair assistindo qualquer coisa. E daquela pessoa eu não vou assistir mais nada. Mas eu faço esse filtro. Agora, daquele outro rapaz eu posso, porque não me feriu. Né? Então a gente também tem que saber filtrar o que eu posso e o que eu não posso, porque ele tá fazendo o conteúdo dele. Sim. Né? E ele tá esperando ali que crentes sejam alcançados, e aí quando ele vai por um outro caminho, acho que ele acaba alcançando as pessoas não crentes. Mas as não crentes, qual que é a intenção? É de ferir aquele que é crente. Tá vendo aqui? Né? Se o não cristão for atraído por uma proposta como essa e não identificar o verdadeiro sentido do evangelho, ele vai simplesmente ser atraído para ser um crítico. Se é para também glorificar Deus, eu vou alcançar os cristãos. Agora, a partir do momento que tem muito ímpio assistindo, tem alguma coisa errada aí. Ou alguma intenção bem... Bom, não dá para julgar intenções, não, mas não no mínimo, né? Entramos no que eu ia falar. Mas julgar a intenção é complicado. É filtrar. Muito. Juridicamente falando. Lá tem a defesa dos... É muito difícil, não quero polemizar, não é a intenção hoje, né? Mas fica à vontade. Mas eu realmente discordo em muitos pontos. Por quê? Quando a Elaine comenta, isso não me feriu, mas pode ser que tenha ferido a outro.
Então, assim, não, depende da pessoa. A intenção do humorista, de quem leva uma coisa, ali não é um culto, é um show de humor. O tema é gospel. Poderia ser outros temas. Não tenho procuração de ninguém pra falar, mas... Não, tá legal. Então, mas eu penso que assim, ele tá indo pro show de humor, você tem que sair de casa sabendo que é um show de humor. Você tá indo pra um culto, é igual quando você vai ver um filme hollywoodiano com tema, igual foi Noé. Ah, mas fugiu a Bíblia. É, porque não era, aquilo lá teve uma adaptação. A proposta não era pra fazer uma evangelização. Chegou na palavra que eu gosto. A proposta não era essa. Eu saí de casa e vou para um show gospel, um stand-up gospel. A proposta não é que todos lá, igual eu venho pro culto aqui, que é pra adorar. Então, neste caso, a gente não pode considerar que aquele projeto ali seja um projeto de adoração a Deus. Não, pode ser evangelístico. Porque a Bíblia mesmo diz que pode ser por contenda, por dissensão, que seja pregado o evangelho. Certo. Eu acho que de alguma forma, desde que não infrinja os nossos princípios, que são inegociáveis... Eu entendo assim. Desde quando que você não afronte a Deus e a palavra, pronto, é isso. né? Claro, eu penso que é um pouco de cada. Misto. Porque aí assim, eu até acho que eu já vi desse que cita denominações, se fosse na igreja tal. E até confesso que já achei muito engraçado em algumas propostas. Não me feri, até porque ele cita ali, da Assembleia, se fosse então. Entendo mais como algo... não para afrontar, desrespeitar, mas para você dar risada de si mesmo até, né? Agora, se você percebe que é algo que realmente, ele extrapolou, tá indo por uma linha que fere a teologia, fere a proposta de Deus, né? Tanto para a minha relação com ele, quanto para o evangelizar, para levar a palavra, mesmo que seja, eu entendo assim, mesmo que seja num teatro, que você sai para ir ver um show de stand-up gospel, acho que eles precisam ter um limite, né? Claro que não precisa ser, se a gente começar a se preocupar, é que agora também tá mais complicado, né? O pastor sempre fala na igreja sobre isso, você precisa ter cuidado com tudo, porque hoje também tudo as pessoas querem reivindicar, dizer que feriu, uma grande né? discussão. Mas eu penso que com este cuidado, porque também se quem vai fazer um show ali para a pessoa dar risada, se ele falar, não posso falar isso, então é melhor não fazer, né? Vai chegar um momento que... porque chega um momento, você está falando agora, eu estou pensando assim, quem estabelece esse limite? E esse limite é estabelecido a partir de quê? Exato. Então entra o aspecto jurídico, dizer assim, a pessoa dizer assim, olha, mas dentro da concepção teológica e doutrinária que eu tenho, isso aqui não está afrontando absolutamente nada. Não, mas você diz, mas peraí, mas está afrontando a teologia da denominação que eu faço parte. Aí começa a ficar coisa complexa. E as casadinhas que nós temos de pastores com comediantes agora? Aí agora, eu já ia perguntar sobre isso a vocês, né? Aí agora ele traz para o púlpito, porque agora sim, não é mais só o show de humor, né? Não, mas eu vejo isso, era um próximo assunto que eu já ia puxar, justamente, não, mas foi ótimo, que ia puxar justo dentro desse contexto, né, da comédia, do stand-up, etc. Porque eu penso o seguinte, quando você vai a um teatro, de fato você está indo em busca de um entretenimento. Sim. Né? Então eu vou me entreter, eu vou rir, eu quero ter esse ambiente que seja menos, digamos assim, que não seja um ambiente que agrida a minha fé, que agrida os meus relacionamentos, meus princípios, que não vai ter palavrão, que não vai ter nenhum tipo de licenciosidade. Então eu vou ao teatro ou eu vou a um show de stand-up, gospel, talvez com estes recortes, né? Pensando assim, eu ainda, pelo menos naquele ambiente, eu não vou ser. Agora, quando você vem à igreja, qual é a finalidade que você vem à igreja? Você não vem para entretenimento. A igreja não é um local de entretenimento. O lugar é um local de adoração, um local de louvor, um local de serviço a Deus, né? Então, o nosso serviço é para Deus. É possível que você use, dentro da prédica, né, da pregação, né, alguma coisa que seja cômica, que seja engraçada, talvez até para chamar a atenção para você, como a estratégia da homilética, para você da oratória, né? Exato. Não há problema algum. Sim. Agora, quando você transforma o seu discurso, né, e você se torna um comediante de púlpito, eu já fico meio que com o pé atrás, eu não sei até qual é o limite disso, né? Porque daqui a pouco você começa a falar algumas bobagens e essas bobagens já não cabem no púlpito, né? Eu particularmente, digamos de verdade, sem citar nomes aqui, mas eu já me senti constrangido com algumas coisas que foram colocadas no púlpito. Eu diria, né? Até, mais uma vez, tentando dar uma equilibrada,
que não, como você mesmo disse, não precisa ter o extremo de não utilizar. Todo né? extremo é perigoso, Dessa né? estratégia, em algum momento, você fala, às vezes, alguma coisa ali. Mas eu até diria assim, que, por exemplo, mesmo sendo dentro da igreja, mas é uma atividade específica. Para casais. Tudo a gente bem. vai falar sobre Isso. sexualidade no casamento. Aí você traz alguém que fala isso De de forma uma mais forma cômica, mais leve, alegre. engraçada, até porque é um tema que às vezes é mais constrangedor. Enfim, talvez é uma estratégia, estratégia, uma ferramenta, e eu não isso, vejo isso. problema. É. Mas de fato eu penso, se todo culto, né, que aquela pessoa vai pregar, e é um culto para todos, tem criança, tem todo mundo ali, né, idosos, e você tá sempre utilizando esse mesmo estilo, eu acho até que isso fica cansativo, né? Fica maçante. E também fica meio quanto pedante, do né? que foi falado as pessoas estão absorvendo e estão levando para si. Mas eu penso, exatamente, eu diria que mesmo com essas estratégias, tudo com equilíbrio, né? Tudo com Eu acho que quando você consegue compreender os limites, tudo é possível, né? É possível você falar de futebol no púlpito sem precisar você tornar-se um comentarista esportivo. Sim. É possível você falar de alegria sem precisar se tornar um palhaço. Sim. É possível fazer comédia sem ser um comediante. É possível você ser um orador, falar até de jurídico, do aspecto jurídico, sem ser necessariamente um jurista. Agora, eu acho que respeitar esse limite é importante. Bom senso até. Eu penso que talvez, às vezes, pelo perfil, né? Porque tem pessoas que são engraçadas. Isso que eu falar, Sim. o perfil. Porque elas são assim, né? Elas são natureza engraçadas, de um falar, jeito de de falar, pensar, né? Mas eu acho que você colocou bem, você colocou não, né? Você provocou que eu ia provocar vocês. Acabou me provocando. Mas e sabe o que eu vejo? Sabe o que nós falamos aqui? Nós parafraseamos, sabe o quê? As parábolas. Quando Jesus, o nosso Deus que é criativo, colocou Jesus aqui para facilitar para o público X ou Y. A linguagem. Isso. O humor pode ser isso. É uma linguagem. É uma também. linguagem. E para o jovem é muito favorável. Sim. Muito. Hoje eles levantam bandeiras, eles são aguerridos para lutar. Então, às vezes, suavizando isso, acho que a gente pode. Mas aí é o nosso papel. Elaine, eu, Pastor Marcos, vocês o quê? E alinhando. Olha, mostrando, isso aqui, vamos por esse caminho? Dosando. Vamos juntos, dosando. Então, exato. é isso que eu acho que tá dando certo. Mas eu acho que ainda é melhor quando tiver que ir para uma atividade, né? De Ir para um entretenimento. stand-up gospel. Sempre, Né? Com sempre. certeza, não, com Sempre. certeza. Às vezes Não tem você nem- ouve até um vídeo curto ali, tanto palavra, tanto palavra, Não dá tanta pra coisa consumir. pesada. E a né? gente tem que realmente Eu acho que é filtrar. uma estratégia válida. Sim, não fale em consumo. Não fale porque às vezes a gente acha que está consumindo e os nossos filhos estão, né? É verdade. Isso que eu sempre sinalizo para os pais. A gente também não pode achar que a gente não consome, mas será que dentro da nossa casa nós estamos pagando a internet que consome? Não, sim, mas né? aí Isso também, a gente existe tem também um cuidado, assim, como Monitoramento. ali, Sim, né? monitoramento. E eu tenho muita percepção. Na minha casa, os meninos não ficam no quarto, ficam na sala, né? Então, eu ouço tudo que tá acontecendo ali, né? Às vezes o Pedro tá com fone no ouvido e eu tô sempre falando, tá ouvindo o que aí, né? Então, mãe, tô ouvindo... Ele ouve acompanhar é muito aquele importante. trap, esses negócios. Mas temos que ficar bem novinhos, atentos. mas bem é atentos. óbvio que a gente pensando em tudo isso, tem momentos que não dá pra gente monitorar. Porque vai estar na escola, com certeza, com por certeza. semana, na escola, Sim. longe, enfim. Eu acho que é esse papel da gente mostrar, e até o que a gente está trazendo aqui hoje. É fazer isso, tá perto, a gente tem que monitorar, eu também sempre fiz isso, tá ouvindo o quê, que música é essa, quem canta, como que é, né, tá assistindo o quê, que vídeo é esse, porque aí tá dando risada. Eu tenho tanto esse hábito que até hoje, né, que eu brinco às vezes com o Ké, eu canto, meu Deus, que tanto que tá rindo, o que é, né, são já maiores e tudo, mas a gente tá ali sempre tendo essa preocupação de orientar. Mas o mais importante é falar mesmo. E é isso que a gente está trazendo aqui. Existem maneiras de você se divertir, de você dar risada, de você entreter, porque não é porque a gente é cristão, né? Essa coisa do entretenimento, acho que por muito tempo também foi uma coisa muito... Foi cesseada. cesseada, né? Cinema, teatro, E a TV. gente, eu fui no cinema adulta, casada. Casada, essa gente. foi porque eu levei. Olha aí, Também, gente. Meu primeiro filme foi O Colecionador de Ossos. Olha, Né? passei por Olha, Denzel Washington. Então, Não é assim, pesado. por isso que eu vou citar de novo, ó, cinema, de novo,
teatro. Aliás, quando que eu assisti filme? Na escola, né? Na aula de literatura, no ensino médio, tinha aquela coisa do professor levar um filme, não sei o que lá. Fora isso, nada. E aí a coisa do entretenimento, meu Deus, entretenimento, sim, a gente precisa desse momento, inclusive com família, lazer, no teatro, mesmo que não é um teatro gospel como a gente tem agora, mas é um outro teatro, quem tem criança, tem uma peça infantil, é com adulto, é uma peça que não tem censura, não, né, você pesquisa antes, é legal, vai dar risada, não há problema. Então eu acho muito válido a igreja proporcionar cada vez mais isso, até porque você vai inserindo nessas ferramentas o conteúdo cristão. E mesmo porque né? eles têm, eu falo muito pra ele que ele tem que saber andar em qualquer lugar, fazer parte, vai trabalhar, vai sair, é só ter os valores dentro dele. Então você tem que saber andar e fazer amizade, socializar em todos os ambientes, né? É só entender qual que é o ambiente que eu estou naquele momento. E eles, quando eles vão aprendendo e ouvindo isso de nós, eles vão sabendo quais são as referências, ou isso aqui, eles vão se lembrando daquilo que eles aprendem, né? É realmente inculcar a palavra na mente, no coração, guardar. Essa questão do entretenimento, né? Então, assim, ter a internet acessível, ter tudo ali acessível. Temos o controle de paz ainda com o Gabriel. Com o Pedro não tem mais. Com o Pedro não tem mais. Mas tudo que eu vejo, eu falo, olha, tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? É o jeito que eu tenho de ensinar, de explicar também ele, né? E tudo que eu vejo de errado também. Não é só o que eu vejo de certo. Sim. Olha, eu falo com ele sobre droga, eu falo pra ele sobre pornografia. Então, dentro de casa tem essa liberdade de falar. Porque o entretenimento tá ali. Você tá vendo um vídeo, de repente aparece alguém ali nu e até uma propaganda, tudo certo, né? qualquer coisa. Então, ele não tá preso numa caixa. Então, ele tem que saber. E aí, eu só consigo trabalhar isso com ele dentro dos valores, dentro do certo ou errado, dentro do que pode ou não pode, né? Dentro do que ele tá lendo da Bíblia. E o Pedro consome muitos outros livros, né? Ele tem lá um monte de livro que não é cristão, e ele gosta do temática de guerra, de um monte de coisa, ele quer saber do nazismo, e ele vai lendo, e eu vou, sem saber muito, né, interagindo ali com ele, conversando, mostrando interesse no que... Porque eu preciso participar dessa fase da vida dele, né? E ele tem que entender que o entretenimento que ele consumir pode ser saudável também, apesar que eu sei que não é sempre assim, porque tem amizade, tem influência, tem um monte de coisa, mas eu tento fazer minha parte pelo menos. Por isso que eu volto a dizer, acho que quando a gente, enquanto pais, né, participa disso, traz uma leveza nessas programações, nessas agendas familiares, porque quando você priva muito, né, aquele pai ou mãe que é só, não, a igreja, mal dá uma risada, mal assiste algo junto em casa, pra rir mesmo, pra distrair, tudo recrimina, ele vai buscar isso, porque naturalmente a gente precisa disso, né, desses momentos também, vai buscar isso em outros lugares, então por que eu não fazer isso? Vamos assistir junto, vamos assistir essa série que é legal, esse programa humorístico que não tem problema, vamos assistir, vamos sair, vamos numa peça, vamos né, eu fazer acho que a gente pode confrontar movimentos. Mesmo. Esse aqui não pode, então nós vamos assistir juntos o que não pode, que eu vou te falar. O porquê. Porque a gente fala muito não pode e acha que eles não vão. Aí vê, não, você não vai ver por isso. Porque nós não somos alienados, eles têm que saber disso. Falar entendeu? sobre isso, eu me lembrei agora da experiência de uma prima, recente inclusive, até vou citar o filme, porque fez um boom esse filme da Barbie, agora. Né? E que por ser Barbie, história de uma boneca, me parece que não é um filme para crianças pequenas, não, me parece que não a partir de 12. Traz uma temática falando sobre várias questões que estão muito mais ligadas ao mundo do jovem, do adulto, enfim. E aí ela estava falando sobre isso esses dias, fez um post sobre, para citar que o quanto a gente precisa enquanto pais, que isso que a Mila até falou também, que você precisa saber, ó, isso aqui dá, isso não dá, para você orientar. E ela disse que teve a oportunidade de fazer isso, que ela levou o filho, sei lá, 7 anos, 8, para assistir um filme com uma animação no cinema, com uma classificação, né, etária adequada para o menino, e no final tiveram cenas ali, que hoje tudo é esse estímulo, né, de questões de sexualidade e coisas assim bem explícitas. Ela ficou chocada. O que ela fez? Ela não se calou e fingiu. Sim. Ela chegou em casa e disse, filho, eu e o papai queremos te pedir perdão, porque esse filme não foi adequado, era pra sua idade,
mas a gente não conhecia, mas tinha aquela cena X, que é isso, e nós não concordamos, a Bíblia diz isso. Ou seja, E tem que explicar. a referência vem de onde? Eu acho que a gente também precisa ter esse movimento, Sim. enquanto pais, de entender, olha, eu errei aqui, não, isso aqui não está adequado, eu me equivoquei com isso. Mas quanto mais você está próximo, quanto mais você acompanha, quanto mais você sabe do que seu filho está envolvido, mesmo criança, o quanto essa referência para esse menino não foi tão importante, né? Com certeza. De entender, então ele falou, opa, e aí cada vez mais ter essa confiança, opa, isso aqui não é adequado, eu já aprendi com os meus pais. Eu tive né, uma da gente poder tá experiência com o envolvido. Pedro, que também foi um boom, que foi aquele do Batatinha Frita 1, 2, 3, que eu não lembro o nome da série, né? Então tava todo mundo assistindo. E ele falou, mãe, assiste comigo. E eu não gosto. É verdade, de eu assistir. assisti esse, mas eu não lembro dos nomes. Não. Aí eu falei pra ele assim, filho, tem certeza que você quer assistir? Ele falou, eu quero, porque o Pedro tem esse movimento. Você vai assistir comigo? Só quer assistir as coisas comigo. Eu falei, vou, né? Aí eu falei, o Gabriel não pode estar, porque eu sabia que não era nem a faixa idade do Pedro, na verdade. Mas como ele pediu, eu assisti inteira com ele. E teve várias situações. E cada término de episódio, eu explicava a ele alguma coisa. E falou muito sobre dinheiro, porque as pessoas estavam ali pela ganância, pela vida financeira. Eu ministrei muito sobre ele, sobre dinheiro, sobre não fazer aposta, sobre você ter seu dinheiro ali ilícito, você fazer as coisas corretas, de você... Foi muito... Foi um Porque tempo você muito vai bom. trazendo, olha, o mundo é isso aí, é a realidade. Que não adianta a gente fingir que eles não vão se deparar. Não vão. Porque eles O tempo vão, todo. né? O tempo Eles todo. vão, eles estão convivendo. Eu aprendi isso desde muito cedo. Os nossos filhos, eles passam a maior parte do tempo, durante a semana, na escola, com uma realidade tão distinta, né? De vidas e histórias, estilos de vida. E a igreja, ou nós, com o nosso tempo ali de devocional, é menor às vezes até, né? Então, ele tá muito tempo ali. Mas eu não posso pensar assim, não, olha, ele não vai ter contato, não precisa falar sobre isso. É falar mesmo, precisa. olha, você vai ouvir tal coisa, o que vai? Essa coisa da gente achar que eles não estarão envolvidos, né? E o entretenimento traz muito isso. Hoje, principalmente, acho que as portas estão arreganhadas, né? Os youtubers, né, os comediantes, como a gente está falando, essa coisa de estar ali sempre vendo vídeo, e é uma coisa que prende a atenção, é uma forma de arte que prende, a coisa dos vídeos, da internet. E se a gente realmente não trouxer, e não vai dar, não adianta, nem todos os dias, nem todos os momentos a gente vai estar com eles, vendo o que E a eles gente estão tá muito. assistindo. Acabamos de ter um show enorme em São Paulo, super bem falado. Não sei o que é pior, você ir às músicas, mas pra mim, me preocupo muito com o que eles fazem entre as músicas. Eles ditam regras, eles fazem apologia às coisas entre um show e outro. É uma pregação É uma ali, pregação. né, ditando exatamente o que você Ditando falou. regras, e você fica assim, eles estão todos ali sendo catequizados e tal. Não, mas o meu filho só foi no show X ou Y. E o poder da música, Nossa, Sim. ele fala. envolve, abre a alma, Envolve, você fica envolve. muito mais disponível para aceitar, para assimilar. A música é isso, né? Exposto Então, espiritualmente. O ambiente musical, o ambiente daquela coisa de você ouvir aquela multidão cantando, arrepia. E aí as paradinhas para aquela, né, trazer aquela palavra ali, aquela pregação e levantar a bandeira disso, daquilo. Muito, Interessante muito como a bem gente falado. está abordando aqui essa questão, né, de como a arte pode ser usada tanto para adoração quanto pronto. para desconstrução, né, e também desandar, fazer a pessoa desandar, perder o rumo, perder o caminho. E como é bom a gente também entender, como pais, como vocês colocaram, até assim de saber qual é a minha postura dentro desse contexto, para poder não privar o meu filho, jovem, adolescente, daquilo que o mundo está apresentando, mas com todo o cuidado de dizer, cuidado com aquela arte que não glorifica a Deus, Sim, cuidado sim. com a arte que está desconstruindo princípios, cuidado com a arte que irrompe toda a nossa política de valores. Então, essa coisa toda, essa preocupação, eu acho que é válido demais a tua postura, dizer, chamar o filho e dizer, olha filho, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eles estão muito vulneráveis, né, menina? Vulneráveis, Eles estão, e os adolescentes e os jovens são muito mais, né? Assim, as crianças também eu vejo, porque os pais às vezes ficam naquela de tão quietinho, né? Isso pra mim tem sido um perigo, né? Uhum. Os meus filhos não estão mais nessa fase, assim,
Mas esse negócio de estar quietinho, vendo vídeo, eu acho ainda muito perigoso. A ciência já Mas, comprovou isso. Sim, É mas os erradíssimo, nossos inclusive. adolescentes 2 e os aninhos dela na nossos mão. jovens, e a nossa função como geral, né, Mila, acho que a Mila pode falar um pouquinho mais sobre isso, é a gente agregar na vida dos pais e dos adolescentes que fazem parte e trazer para perto aqueles que estão fora, né? E aí eu acho que o nosso maior desafio é trazer esse entendimento para os pais, que às vezes Sim. sente um pouquinho sozinho ali, Sim. acha que tá lutando sozinho e não tá, nós estamos Na mesma. na mesma, entretenimento, adolescente em casa, Todos ouvindo são talvez iguais, iguais. na mentalidade. iguais. A tendência, iguais. eu até diria, não é nem que eles estão vulneráveis, eles são. São, Né? Todos nós passamos por essa fase. É uma fase, a adolescência, que exige muito deles essa necessidade de se autoafirmar, de ser aceito no grupo, no bando, né? Na galera. E essa coisa de querer ser aceito e com essa alma muito aberta, porque é quando sai daquela infância que se percebe ali que não é mais apenas o pai, a mãe, a avó, o tio, o avô, a tia, né? Aqui. Aí agora eles vão se descobrindo e eles precisam disso. A questão é, não dá pra ficar segurando aqui nesse grupo, aqui nesse Vão núcleo. forjar caráter, E eles precisam valores. avançar para essa Sim. fase. Só que quando eles avançam, é um misto de emoções e sentimentos e essa necessidade de querer ser aceito. E aí onde entra a questão do entretenimento, do que é arte, e é a gente fazer esse papel de mostrar, eu penso sempre isso, dá para você ser feliz sim, né? Mesmo pisando, né, no mesmo cenário, dá para você se divertir sem precisar abrir mão do princípio. Mas isso é uma questão diária. Eu lembro que eu falava muito isso com o Kemuel, quando ele tinha ali 12, 13 anos, né? 13, começa aquela fasezinha de que às vezes querer repetir um palavrão, um negócio, né? E aí, eu lembro, vou contar aqui, depois se tiver qualquer coisa, a advogada tá aí, né? Mas enfim, Kel, te amo. Eu lembro que um dia a gente foi buscar eles na escola, e devia ter 13 aí no máximo, e cantasse entrou delatando, que ela era menorzinha, o mais novo. Mãe, eu vi que eu falo um palavrão, né? Aí eu, sério, Kel? Tal, aí ele ficou meio sem graça, assim, enfim. Depois eu falei, filho, olha, você pode rir. Você lembra? Eu falava sempre isso. Você conta piada, você não precisa se excluir, você tá no meio da galera, brincar, eu sei que você gosta de brincar, mas você só não precisa falar as mesmas coisas, isso aqui que você sabe. Claro, é um exercício, né? Enquanto eu pude, hoje ele tá com 22 anos, é um homem adulto, paga suas contas, né? Mas assim, a gente ensina, a gente fala, mas o que eu quero lembrar eu me lembro de sempre trazer isso. Tem música boa pra você ouvir, de todos os ritmos hoje, pra você ouvir, dançar, pra Dentro você do nosso contexto. se divertir, eu diria até alguém que pode se escandalizar, mas pra glória de Deus, que Deus não será afrontado, Deus não será, né? Você não afronta princípios. Tem música, tem arte, tem filme, tem programações, então assim, a gente consegue hoje, mas assim, não é simples, não é igual apagar o interruptor. É cada dia mesmo a gente trazendo eles para essa realidade e ministrando ao coração. O educar é um desafio, acho que em todas as fases, né? Quando assim, você se encontra no momento de mãe e fala, nasceu, e agora? Né? Vocês estão falando de fases, né? Tá aqui Gesiane que pode ajudar. E nós pegamos agora algo que, aí me corrija se pra você não, na minha cabeça a adolescência era de 12 a 18. Opa. Muito bem, obrigado. Hoje, as pessoas de 25, 22, 30 25, 27, então. foi arrastado. Já há uma configuração mesmo estabelecida, né? Ou seja, nós temos que nos adaptar até a isso, porque realmente eles estão mais infantilizados. Então, assim, eles tinham que, na minha cabeça, ter um posicionamento com essa faixa etária. Eles não têm, eles estão consumindo tudo do mundo. ainda. Aí você conversa e fala assim, nossa, então aqui também eu ainda tenho tempo de trabalhar. Então nós estamos levando pro outro lado. Aí a maternidade Então, a gente ela quer foi trabalhar. prolongada, né? Essa fase do entrar na vida adulta. Aí às vezes, até é importante, pai, você que de repente até faz muita comparação, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso, pai e mãe. Na sua idade, eu já estava casado, eu já tinha um filho, né? Eu casei com 20 anos, gente. Ó, eu casei com 20, tive o Kemuel com 23. Hoje
Ele tem 22, eu Não vejo... consigo vê-lo como capaz de Entende? casar. Não tem, é outra cabeça, né? Outra maturidade, é outra realidade. Então, às vezes, os pais trazem essa coisa dessa pressão na sua E idade. os pais não Eu já gostavam tinha na carro, idade eu já deles. tinha uma moto. A questão é que a gente não gostava A gente disso meio que que não era. lembra, mas a gente não gostava. E agora fica... Ai, desculpa, filha, é assim. Deixa eu falar uma coisa para você, perguntar uma coisa a vocês, até dentro desse contexto, porque a gente percebe que apesar de todas essas demandas da adolescência, da juventude, nesta geração, nesse tempo que a gente está vivendo, ainda há uma demanda espiritual acentuada, né? Como é que vocês veem essa espiritualidade do jovem? Há de fato uma preocupação com isso? Eles conseguem entender que existem algumas questões relacionadas à própria fase que são espirituais e não necessariamente uma questão nem sociológica, nem psicológica, que são questões espirituais. Como é que vocês veem isso? Eu posso falar? Pode. Tem uma parte que eu hoje tenho muita dificuldade, que eles, com esse imediatismo deles, eles têm soluções para tudo. Tudo o Google responde. Tudo parece ser prático. Tudo um remedinho resolve. Não estou dizendo que não precise, mas estou dizendo que a maioria não quer nem dar-se ao direito de entender. Isso é espiritual. O mundo espiritual está aqui. Não, isso aqui, ó. 2 mais 2, 4. Racionalizar. Racionalizando tudo. A escola traz muito isso também, né? Eu acho que tudo, É, né? tudo, Tudo tá assim. Não, você nem pode. Não, você é alienado. Se você começar a falar de outras coisas, não pode. Então, assim, o nosso papel hoje, eu acho que está mais difícil, e vou ser saudosista, do que a época que eu cuidava de adolescentes. Sim. Mais desafiador. Muito mais desafiador. Porque tudo eles têm resposta que eu falo assim, ó. Isso é espiritual, isso é jejum. Falei, agora não isso é jejum e oração. Aí eu falei assim, não, isso é a gente cotar. Falei, não, a gente não vai cotar, a gente vai orar. Porque pra eles é tudo muito prático, a grande família. Porque existem muitos especialistas trazendo argumento, munindo eles de argumento. 3 né? passos pra tudo. Então tem Nós falamos especialista. sobre isso ontem na EBD, a Mari tá aí. Nós falamos sobre isso, né? E aí, que aí eu vou... A gente tem essa luta realmente de que eles vejam o contexto do lado espiritual, né? E aí que entra o nosso trabalho. Escola bíblica, contando nossas experiências, culto, então, sem celular, leva a Bíblia física, é tudo isso que a gente está trabalhando. É um mantra. É. Usar a Bíblia física é um mantra. E Mas trazer... no digital, nem os Tem coisas pastores que a estão gente usando tem que Bíblia resgatar. física, né? Eles não sabem Exatamente, pastor. eu acho que essa Não é a sabe palavra. dizer, é verdade. É resgatar. Se a gente não resgata algumas coisas, que isso que a Mila falou é muito importante, porque, por exemplo, eu sou psicóloga, eu mesma falo, gente, olha, tem coisa que você tem que procurar um médico, você tem que tratar, mas acima de tudo isso existe uma questão espiritual, existe um mundo sobrenatural, né, e que é real, e que a gente tem que resgatar, pra gente não racionalizar tudo. E trazer eles para esse mundo de oração, temor. das nossas experiências de temor. Não é algo fácil, né, Mila? A gente tem... Muito Mas difícil. assim, vamos... eu acho que a gente tem a esperança de conseguir. E investimento. Eles têm reagido bem a essa ideia de se abrir? Porque assim, às vezes, eu estou perguntando isso porque às vezes a gente percebe o seguinte, que muitos jovens e adolescentes, eles estão dentro do contexto da fé por causa dos seus pais, Sim. por causa de, sei lá, talvez até da tradição familiar. E poucos deles pela consciência de que existe essa dimensão espiritual que nos governa. Como é que eles estão conseguindo entender isso, interpretar isso, estão caminhando nessa dimensão? Eu acho que o grande problema deles assim não tem experiência espiritual. Eu me converti numa época que revelação, os louvores, quebrantamento, Sim. e então acho que eles não têm muito isso, né? Então a gente tem que trazer essas experiências para a vida dele, dentro da palavra, onde nós falamos muito sobre Sansão, né? Dentro das experiências, que eu posso aprender com a experiência do outro, e acho que entra a gente com as nossas experiências, né? Porque ontem eu falei para eles assim, eu não vim de um berço evangélico. Então, eu passei uma fase da minha vida que eu andei com más companhias, eu pulei o muro da escola, eu cabulei aula, eu era terrível, só que eu repeti de ano. E eu falei assim,
na 7ª série eu reprovei e eu fiquei muito mal, mas eu caminhei pra isso. Eu não tinha os meus valores cristãos, mas eu tava fazendo tudo errado. Ainda falei pra eles, né? Falei assim, e Deus Deus já tinha um propósito na minha vida, porque naquele momento, no ano seguinte, eu caí na mesma sala da minha irmã, pra me humilhar mesmo. E aí, a irmã mais nova. É, a irmã mais nova, que é 1 ano de diferença. Aí eu tive uma consciência de quem eu sou. O que eu tô fazendo de errado? Então, se naquela época que não tinha internet, eu já tive essa dificuldade, que eu fui super influenciada, imagine eles agora, essa influência, né? Só que quando eu venho pra igreja, eu tenho a minha experiência de conversão. Porque eu vim num contexto de muita coisa, muita demanda, né? Então, às vezes, eu acho que eles têm faltado, sim, essa experiência deles espiritual, e é o que a gente está tentando trazer em todo o culto. Eu tenho uma experiência fresquinha para contar, um testemunho da semana, e os jovens foram envolvidos e eu estou no estado de graça, como que às vezes a gente tem que passar por situações para eles verem esse mundo espiritual. E desde quando nós apresentamos a peça aqui, foi uma semana desafiadora para todos. E o nosso bate-papo foi, depois que você se propõe a fazer algo para Deus, o inferno fica furioso, mostrando para eles que não é planilha, é o mundo espiritual. E tudo acontecendo, e eles falando, nossa Mila, olha o que está acontecendo aqui. Foi uma semana desafiadora para todos. Chegou, foi uma bênção, e todos edificados. Falei assim, Mila, realmente, acho que era isso, né? Era pra gente desistir. Eu falei, era pra desistir. E deu tudo certo. Eu falei assim, gente, depois que a gente se propõe a fazer, tudo acontece. Aí você, a líder, a gente brincando com eles, fico doente, tal. E arrumando as garrafinhas para dar os convites que nós temos ontem, eu falei assim, vocês não acreditam. Fui no restaurante sexta-feira e roubaram minha bolsa. 41 anos, nunca tinha sido furtada e nem roubada. Levado meus documentos, tinha uma audiência importante hoje, sem OAB, não ia poder fazer, olha, coisa assim. E eu contando para eles, caramba, eu falei, é o que dá, né? Faz congresso, o mundo espiritual fica assim. Sempre mostrando para eles que é isso que acontece, não é uma planilha. Ai, tudo aconteceu e todo mundo, caramba, né, solidários, né, acabou, ai, que triste. Não e queriam saber, cortaram a sua bolsa e ficou triste. Não, gente, mas tem Deus, me machucou, tá tudo certo e tal. E hoje, acredite quem quiser e não acredite, quando eu abro a minha bolsa, foi roubada, não tenho carteira. Eu abro a minha bolsa, aí eu vou ter que falar, a minha OAB e minha CNH estavam dentro da minha bolsa. Eu não sei explicar. Não, era outra bolsa. Era outra bolsa. A minha carteira roubaram. De bolsa. Não sei se troquei. O documento sempre andou na minha carteira. Eu tava dirigindo. E a minha OAB. Eu contei pra eles essa experiência. Falei assim, olha, não sei se vocês acreditam em milagres. Eu vivi o meu. Tem gente que tem milagres. É o meu. Então eu conto isso pra vocês hoje, dizendo realmente isso. Essa experiência tá próxima. Muito. Não é eles lá da Bíblia, é aqui. Lá aconteceu com o Jacó, com Esaú, mas acontece com a Elaine, com o pastor Aécio, com a Gisele. É o mesmo, né? Essas coisas do dia a dia. Eu trago isso muito próximo pra eles, ó, é assim. E eu acho que é trazer pra eles isso mesmo, essa realidade. Porque como eles são muito da ciência, de tudo, né? Que tem os podcasts da vida aí que falam muito os neurocientistas e não sei o quê. Sociólogos. Sim. E eles consomem isso também. Inclusive isso eles consomem. Então, porque o cérebro é capaz de fazer o quê? Então Deus não existe? Você não acha que nós, de alguma forma, a gente também não foi bloqueio? A gente aqui, vou falar, será que não trocou de bolsa? Falei, acho que fui eu que tirei. A gente mesmo constrói os bolsos. Procura as respostas mais lógicas e possíveis antes de acreditar no sobrenatural. Agora, isso é interessante porque tanto a Elaine quanto a Mila estão falando sobre essas experiências sobrenaturais, e você colocou muito bem o que eu já ia dizer, que normalmente os jovens eles explicam para todas as experiências que são além daquela coisa muito natural, eles explicam, porque isso é do cérebro, porque isso é da emoção, porque isso é daquilo, porque o professor disse aquilo, né? Mas você não está sabendo, você não sabe disso, isso e aquilo, porque eles sabem mais que a gente, né? Sempre mais do que a gente, eles não sabem nada, nós não estudamos, não temos a sabedoria, não sei por que a gente conseguiu viver até hoje, eu não sei como, né? Nós chegamos até hoje, mas assim, de qualquer modo, tem essa coisa de, eu tenho um pouco de preocupação também na experiência pela experiência, né? Na coisa de apenas assim, eu tive uma experiência. Para além disso, talvez a questão de ter a consciência mesmo,
de forma racional, de que existe esta outra dimensão. E esse contato com o sobrenatural, com a espiritualidade, com o transcendente, tem que partir realmente de um momento, né, dentro dali da juventude, da igreja, da fé. A igreja tem que proporcionar isso, proporcionar isso, porque quando a igreja ela se torna também um ambiente apenas de encontro social, de soluções de demandas assistencialistas, que ela se torna apenas um ambiente de discussão política ou de discussão até da própria Bíblia, até a teológica, né? Fica tudo a teologia pela teologia e as coisas ficam tão racionais que as pessoas perdem essa coisa de dizer, mas o que eu estou fazendo aqui? E nós precisamos... É apenas mais um ambiente para a gente discutir as questões filosóficas. Isso. Ter aquele momento de buscar louvor, isso, na vigília, no culto. Isso, de orar mais, de ter mais esse tempo, sabe? De parar tudo, né? Gente, vamos falar com Deus agora, vamos tentar esse contato com o Senhor. Não, porque para eles talvez seja muito complexo isso, né? Como é que eu falo com Deus? Como é que eu falo com o que eu não vejo, né? Isso, na geral, está sendo muito bom que você está dando oportunidade para eles falarem. Eles têm, toda geral, eles podem falar entre 5 e 10 minutos, trazer uma palavra inspirativa. Você está falando do culto de sábado, quinzenalmente. Então eles vêm e podem falar. Com isso, o objetivo sempre é que eles tenham, pelo menos nesse período para estar estudando, uma devocional mais intensa, um momento com Deus. Perfeito. Então, assim, é aquela responsabilidade de subir no púlpito e tal. Então, é isso que a gente está trazendo, por quê? É cômodo eu só pegar o alimento que o senhor estudou e trouxe domingo à noite. Fico com a boca aberta ali, só É fácil. É fácil. Então, assim, para eu ter o meu momento e ter a consciência, porque a consciência só vai vir quando eu tiver a dor de dente. A sua dor não dói em mim. Acho que essa consciência, isso é importante. Achando que eles têm, acho que nós estamos num caminho, é o que a palavra diz. Nós estamos ensinando hoje os pais, a igreja, para quê? Eles podem até se desviar, mas eles não vão esquecer. Isso aí é a nossa parte. Eles já têm essa consciência? Alguns sim, no meu ponto de vista. Outros eu acho que a gente está dando caminho, construindo sabe? isso. Construindo. E não pode desistir. Eu ia falar sobre isso. isso. Às vezes, ou como pais, pastores, incansáveis. Líderes, a gente não pode achar, não tá dando, não estou vendo o resultado. Não sou eu, né? Sim. Em algum momento, claro, vai ser maravilhoso eu ver, mas eu não sei o que Deus está trabalhando ali. E mesmo porque, eu ia falar sobre isso um pouquinho, que eu ia falar, nós somos incansáveis, né? Sabe por que nós temos que ter incansáveis? Eu vejo hoje um cenário que eu vejo os pais muito cansados. Sim. Entregando. Os pais cansaram de ensinar, os pais cansaram de dizer que não pode, os pais trabalham muito, estudam muito, estão ali dentro dos seus relacionamentos, dentro de casa, então a gente percebe família com problema, e problema na escola, problema financeiro, e tudo isso cai aonde? No colo do adolescente, no colo do jovem, que acha que ele é culpado, que acha que ele é responsável por alguma coisa, ou se tranca ali dentro do mundinho dele, achando que ele é mais um peso, né? E aí é tudo isso que a gente vê, esse cenário. Então, qual que é o nosso papel? Não desistir, né? E também ter uma delicadeza de tentar compreender um pouquinho quem tá do outro lado. Ouvir. O que esse pai tá passando? Eu tô dizendo por mim mesmo, né? Porque eu vinha num contexto muito diferente dos outros, né? Por tudo que eu passo com o Gabriel. E então eu tô um pouquinho mais em casa, ali, só que eu já trabalhei fora, eu sei como que é essa demanda, né? Meus pais são divorciados, eu já vivi num lar não cristão, então tem muito contexto que eu acabo entendendo por ter esse histórico, né? Então é desafiador quando você tá dentro da casa nesse contexto, porque até eu chegar na família do Marcos, que a mãe dele, só a mãe dele era cristã, eu desacreditava de casamento, de um monte de coisa, e quando Jesus entra na minha vida, tudo isso volta, porque pra mim Jesus foi um divisor. Então a gente tem que ser incansáveis no sentido de não desistir deles, para que eles também não desistam de ter uma família. Continuar ministrando aquilo que a gente acredita e vive. Isso, é isso mesmo. Então eu acredito nisso porque eu vivi isso. Não, eu acredito que eu vivi isso. Minha mãe foi alcoólatra. Então, se alguém falar, olha, meu pai, vamos crer, nós vamos orar, e aí a gente traz o contexto da nossa experiência. Não, nós vamos orar porque eu creio. É oração. E é oração, então a gente tem que tratar. Hoje mesmo eu recebi um contato de uma jovem que falou, tô meio desanimada. Eu falei, opa, como tá o seu devocional? Aí a gente puxa. Como tá a sua oração? Vamos orar. Então tem que estar com tudo em dia, porque o mundo não é brincadeira. E aí quando esse jovem que acha que é inteligente, que sabe tudo, trazer, olha, eu vou fazer uma entrevista. Você tá orando? Vamos orar, vamos entregar na mão, vamos
alinhar os propósitos, vamos alinhar os projetos. E a nossa função é muito disso, mostrar que Deus está em todos os lugares. Né? Não é só aqui na igreja, Deus está na vida profissional, Deus está em todos os lugares. E se Ele tiver sabedoria para alinhar tudo isso, a prosperidade em Deus, ela vai chegar, né? E a gente eu falo muito, lembra que o pastor S pregou tal coisa? Lembra que fulano falou tal coisa? Ontem eu falei na escola bíblica, gente, Deus está falando muito aqui na Logos. Quem tem ouvido, ouça. Então, presta atenção no culto, né? Às vezes Deus está falando alguma resposta e no dia que a Malu falou da mãe dela, foi tão lindo que ela trouxe um contexto do culto no culto da geral, da mãe dela, que no passado com a avó. Foi tão lindo, falou de semente, tá vendo agora. Foi muito lindo. Então, assim, eles têm as experiências deles também com Deus, do jeitinho deles. Sim. Eu acredito que a gente não pode ficar na questão de julgar. A gente tem que ficar ali, né? No celular, prestar atenção. Mas eles têm, cada um tem o seu jeitinho, porque quando eu pergunto pro Pedro, pra Mariana, qual foi a palavra? Eles sabem do que foi ministrado, né? A gente tem que só tomar cuidado pra ver, assim, quanto que eles estão absorvendo. Quanto essa palavra está tocando. Eu acho que esta talvez seja a angústia do púlpito, vou falar angústia do púlpito, que é aquela angústia de quem prega, de quem anuncia, de quem entrega um conteúdo. Que você entrega com a consciência, eu com consciência de 50, vocês com a consciência de 30. Claro. Eu Só com que consciência não. de 50. Então, essa consciência é assim, faz com que a gente vá para o joelho, que a gente ore, que medite. E todas as vezes que eu leio um texto da Bíblia, eu não só leio o texto, eu leio, releio e leio de novo e releio de novo e fico meditando naquelas palavras, leio em voz alta, falo comigo, tento colocar aquele texto que acabei de ler, né, dentro de uma dimensão de vida, até que eu seja realmente, a experiência minha, tá, arrebatado por aquele texto, para entender o que ele está dizendo, para a aplicabilidade daquele momento do meu devocional. Aí você traz esse texto e entrega no púlpito. Então você, quando entrega, normalmente diz assim, cara, isso aqui foi tão forte para mim. E é tão estranho quando você entrega e a reação das pessoas é como se dissesse, não entendi nada que você falou. E daí? Tá tudo fora, e daí? Então isso é muito, muito complexo. E eu penso que por isso que Deus coloca cada pessoa no seu devido lugar, né? Porque esse desafio com a juventude parece que ele se torna ainda mais ampliado, né? Muito mais superlativo, de você conseguir tirá-los daquele pensamento, daquele foco que às vezes eles trazem, né? Um foco muito, sei lá o quê, né? Todas essas demandas que vocês acabaram de dizer, tirá-los dali, rebatá-los para o ambiente da espiritualidade e através dessa palavra provocar algum tipo de reação, né? Até que ponto eles estão se propondo a ser tocados, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então é uma conexão, né? A palavra gera o ouvir e o ouvir, né, gera a fé. Como a gente pode trabalhar isso dentro desse ambiente juvenil, desse ambiente adolescente, né? Desse ambiente digitalizado, né? E que a gente compete mesmo, você está pregando e os meninos estão, né, fazendo de conta que estão anotando o texto. Estão aqui no Instagram, Facebook. Às vezes estão. Às vezes estão anotando, né? Estão. Mas assim, vocês sentem esse desafio, essa dificuldade de alcançá-los com essa ministração, ou isso só é mesmo... De assimilar. De tocá-los, né? Né? Eu fui tocado por essa palavra. Eu vou falar a mim um pouquinho da minha experiência, né? Não tem tanta que nem a Mila, que já tá com eles mais tempo. E acho que a Mila, às vezes... prejudicada. Não! Às vezes você de olhar pode já conhecer alguém. A Mila, assim, prejudica, sim. Pra mim, a primeira grande barreira, quando eu vejo eles chegando, eu já fico feliz ali. Porque pra mim uma barreira já foi vencida quando eles chegam. chegar, verdade. Então assim, como que eles chegaram aqui, do contexto de condução, de um monte de coisa, do que aconteceu, das provas que eles fizeram, chegaram ali, né? E aí, nós estamos vendo, eu acho que a Mila foi muito assertiva quando ela trouxe a comunhão para dentro da igreja, né? Parou de sair. Então, o culto só termina quando termina a comunhão, na verdade. Eu explico o que é, porque às vezes tem líderes de jovens vendo e fica de sugestão. Então, assim, cada sábado tem tido uma linguagem. Então, a Mila trabalhou no último culto uma dinâmica. Primeiro ela trouxe lá uma palavra, depois ela fez trouxe um desafio de grupo para eles. Então, o Marcos foi no grupo 1, eu fui no grupo 2. E tinha que falar das expectativas do congresso, né? Então, o que fazer, o que não fazer, né? Antes do congresso,
E 15 foi dias, o que você vai fazer nesses 15 dias? Eles trouxeram muita coisa. E eles foi muito divertido. E eles trouxeram muita coisa bíblica pra gente. Tá vendo? Né? De Muito ler a bom. palavra, Ou seja, de eles jejum. sabem. Sabe? Por isso que eu Quando coloquei no eles grupo. esquecem, aí ela me lembra, ela circula e fala, vocês falaram isso. Isso aí. Não foi de mim, foi de você. Então eles têm essa consciência, né? E aí no final a gente tem que ter um momento de oração, de gente, que nem a Emília falou, de abrir pra falar. Então eles têm perdido um pouquinho a timidez de falar, Sim. mas assim, quanto mais vem, quanto mais fala, acho que menos tímido E eles depois eles ainda saem. tem um lanchinho, é isso? Isso, Olha. aí termina o culto, Marcos da Bênção Apostólica, a comunhão continua, porque nesse momento eu percebo que eles deixam o celular de lado, que pra mim não tem preço. As Isso é mamães, os papais que estão aí, Perfeito. né? A Mariana que tá aí, pode confirmar. É o momento que eu percebo que eles abandonam o celular e ficam lá, às vezes, umas brincadeiras boba que eles ficam fazendo ali, conversando, mas estão ali junto, estão ali dando risada. Perfeito, E aí você vê uma tropinha tá mais aqui, outra, mas estão ali. E as mães, que eu falei que, né, tá tendo, Fortalecendo vínculos. tá tendo né? Então, o meu relacionamento com o Pedro melhorou depois que eu comecei em Vicente, porque eu vim uma vez ou outra, né, Mila? Mas faltava do que vinha. E aí o meu relacionamento mudou já com o Pedro, né? Porque ele fica, mãe, vamos pra geral, vamos tomar banho, vamos não sei o quê. Porque tá saindo todo mundo junto, né? E a gente sempre foi muito de sair os 4 juntos. E ele, acho que tava sentindo falta, né? De só ver ele vir e tal. Então, o meu relacionamento com o Pedro mudou. E aí eu percebo que os jovens que sempre participam, eles estão ficando mais amigos. Estão mais próximos, né? Conversam ótimo. mais e compartilham. Então, eles compartilham, de fazer a divulgação. Tanto na escola bíblica... Tanto na escola bíblica, que você deve ter isso com os adolescentes, que eles estão mais juntos, os jovens também. E acaba ficando... E aí, na hora do momento da geral, é a fusão, que junta todo mundo. Porque junta os mais velhos, os mais novos, junta os pais, e todo mundo conversa. O Zampieri é uma graça, o Davi, porque ele anda em qualquer... Ele tá lá com os Navega mais... bem nos dois núcleos. Navega bem nos jovens, navega bem nos adolescentes, ele conversa com os pais e vai lá no louvor, nos instrumentos, né? E eu acho que isso que a igreja tem proporcionado para eles tem sido muito positivo, Muito bom. porque nós temos visto as pessoas se chegarem. Então, os pais vindo, às vezes com muita insistência, mas vem eles participando muito mais. Então, aí traz um amigo, e tem vindo amigo, né? A Mari Muitos trouxe amigos. a Yasmin traz bastante amigo também. Então, e eu estimulo, Pedro, convida um amigo. Ainda tem aquela coisa do timidez, mas eu sou a tia que chama, né? Oi, tia, vamos pro culto? Vai ter um congresso. E essa é a minha visão, né? Agora, o que o pastor falou, eu tenho muito... Eu gosto muito de confrontar para saber se o que a gente falou vai... Quando precisar, eles vão saber. O pastor Marcos pregou sobre a flecha lançada da aljava. Sim. Tá preparada ali. E, inclusive, quem quiser depois procura essa mensagem que foi muito Maravilhosa. boa, maravilhosa. Eu ainda acho que muitos têm que ficar mais tempo na aljava, né? Ok. Então, uma coisa que eu faço uma estratégia que eu tenho é trabalhar muito com eles duplados. O que é isso? O que eu acho que já tá bem trabalhadinho, então eu coloco ele perto do outro. Então, assim, deixar, sem eles perceberem, agora eles vão saber, né? Contou o segredo. Deixar eles mais próximos. Porque eu tenho aquele que é mais assim e tenho mais tímido. Aquele que eu sei que faz uma devocional, que me manda. Então, com aquele que diz, Mila, eu pego a Bíblia, o sono vem. Vem um sono. Então, assim, deixar esses dois mais próximos. Um que canta muito e o outro que é tímido. Então, começa a cantar só pra ficar junto. Eu acho que o trabalho, isso, na relação trabalhista é muito isso, né? O trabalho duplado ajuda muito. E a geral tá sendo muito isso. E a gente tá vendo muito resultado. Até com os pais. A mãe mais tímida. Então, vamos colocar próximos filhos pra ver se a mãe e o pai do outro... Legal. Até o dia que eu espero ver, eles saímos juntos. O quê? 2 casais da geral, os pais com os filhos, então fazendo Legal, esse legal. núcleo. Isso é Eu muito bom. acho que essa estratégia, pelo menos Alcança pra várias mim, realidades, né, dentro desse... eu consigo ter esse retorno deles. Ó, tá surgindo efeito, não tá? Acho que pra mim... Minha gente, o podcast com mulher a gente fala que não é brincadeira, né? Já passou até da hora. Mas eu queria falar sobre congresso, né? Fim de semana que tá chegando e a gente se cheia de expectativa com um congresso que é a 7ª edição dele, Congresso de Adoração e Arte, mas que é o Congresso da Geral, né? E que eu acho legal continuar sempre com essa proposta de adoração e arte, porque eu penso que é
o grande X, né, Sim. desse encontro da capacidade de expressar nossa adoração através da arte, mas é o Congresso da Geral. O que vocês me contam? O que vem por aí? Vamos dar um spoiler aí já? Não, quinta-feira, sexta, sábado começa, então tá pertinho. Estamos muito animados, fizemos um trabalho, um projeto bem legal, né, com as entregas de água convite. Em forma de água. Então, assim, o que é isso? Nós fizemos a garrafa e o logo, o rótulo da garrafa é a data, o horário, o endereço. Estamos arrumando, né? O endereço para as pessoas que... O nosso objetivo neste ano, realmente, que o tema é tudo por ele, tudo para ele. É fazer com que os nossos jovens sejam instrumentos de bênção a outros jovens. Então, assim, multiplicar isso. Então, o que nós queremos atingir? Filhos de pessoas crentes, jovens e adolescentes que estão desviados deste caminho, não estão nesse circuito, e novos convertidos. Ótimo. Então, assim, o que nós estamos trabalhando, assim, é o pequenininho. Então, assim, vamos lançar a semente. O projeto, vamos juntos? Vamos juntos. Se tudo der certo, teremos uma live. Né? Não posso nem falar, né? Pode se não der certo. Vai depender só de alinhar a data lá. Nós vamos fazer uma live se tudo der certo com a Candy, para ela nesse momento mostrar para os nossos que assim, ser um missionário é isso, você pode encontrar tal pessoa, como que é isso? E essa sugestão que veio da Elaine é muito salutar, por quê? Eles estão sendo, a gente vai colocar em prática tudo que eles aprenderam aqui. Que ótimo. Chegando na porta de uma faculdade, de uma academia, falando de Jesus, vindo para cá. Sim. Estamos nisso. Também programando os espaços para eles tirarem muitas fotos. Tem que ser instagramável. Então vai ser tudo instagramável. Sábado, que horas? Sábado às 19 começa. E domingo 18. Às 18. Então, e teremos convidados? Teremos com o Coral Resgate. Uau! E no sábado, eu sempre esqueço o nome completo dele. Pastor Matheus. Matheus, sobrenome eu não lembro. Matheus Carvalho, né? Lembrar apenas que o Matheus ele tem uma experiência bem interessante, né, com missões também. Isso. E com um trânsito internacional. Ele é intérprete. É um jovem pastor, né? E é um jovem pastor. E a experiência é muito rica, muito né? Rica. Ele mora em São José dos Campos e é líder hoje de um dos projetos mais impactantes de evangelização de judeus, que é chamado Maos Israel. Ele é o presidente desse ministério aqui no Brasil, né? Sim. E faz um trabalho muito forte, muito Além impactante. de um trabalho lindo que foi feito, acho que Uma Só Voz, eu acho. Uma Só Voz, que é um projeto dele, né? E também na Tailândia, né? Ele tem uma A Tailândia tem uma rica, experiência muito rica com também, missões. com jovens, Ele é um jovem, né? Isso é muito legal. Pastor, então tem essa dedicação. Então eu penso que realmente o congresso, do ponto de vista de conteúdo, vai estar muito forte, né? E vocês aí fazendo toda essa parte de estrutura que eu acho que vai ser sensacional. Aliás, eu quero até dizer aqui, a gente nunca viu um congresso de adoração e arte que não fosse realmente com toda essa intensidade, com toda essa, esse movimento, essa paixão. Eu acho isso sensacional. Para mim já é um aspecto espiritual também muito envolvente, né? Eu quero inclusive dizer, tanto para quem é da Logos quanto quem não é, que não é um congresso que virão os jovens e adolescentes. Não é para você mandar seu filho, convidar seu sobrinho, seu bem lembrado. É para a igreja, é para vir. Além dessa proposta, como a Mila falou aqui, e que foi feito esse trabalho de convite, de trazer quem não conhece o Senhor, aquele jovem que não conhece, o que está afastado, ou aqueles que estão meio desanimados, mas é para a família vir, né? A gente quer que a igreja abraçando, somente você que é da Logos, hein? Todos vocês, obreiros, pastores, pais, mães, avós, tios, você não vai poder dizer que não sabia, hein? É para estar todo mundo aqui abraçando, tem que estar passando por Guarulhos, né? Exatamente. Bem aqui também. Eu acho que essa é a proposta também. Eu acho que incluir toda a igreja em tudo. Sim. Cada vez mais. Instagram da Geral. @GeralLogos. @GeralLogos, tudo junto. Vamos colocar aí, André, você se prepara aí para colocar, por favor, GeralLogos. Sigam, compartilhem. E todas as demais informações sobre o congresso, né, devem estar aí nas redes sociais. Então, sábado, 19 horas. E não deixem de participar. Venham mesmo, venham alegre. É bom chegar mais cedo, né? Para aproveitar os espaços. Geral AD Logos. Geral AD Logos. Tudo junto. É bom para tirar foto, para
faz a pré-parte da comunhão. Um pouquinho antes do culto, a gente conversa, passou o culto. E nós vamos ter testemunho para contar. Vamos nós ter vamos então experiência. música, louvor, vamos ter dança, apresentação, teatro, coral, tudo. Quebrantamento, vidas ajoelhadas lá, eu creio. Fotografia, tudo. Fotografia, esporte, Conversão. tudo que é arte. Amém. Excelente. Gente, eu quero Glória de agradecer Deus. demais vocês, um bate-papo super fluido, gostei demais de conversar com vocês. Vamos ter que marcar mais encontros Com assim, certeza. né? Pra gente poder ter esses momentos assim também tão edificantes. Obrigado, Mila, por participar. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Obrigado, Elaine. Foi um prazer estar É aqui. uma honra Estou à ter disposição. vocês, viu? Ter ao nosso lado fazendo um trabalho tão lindo. Meu bem, que bom, hein? Que alegria, eu quero dizer a vocês, a geral sabe disso, mas quero dizer aqui para vocês, nós amamos esse trabalho, nós amamos esse ministério, nós amamos os nossos jovens e adolescentes, e pra gente é uma alegria enorme ver tudo que está acontecendo, todo esse movimento, e eu sei e tenho certeza que nós colheremos muitos Amém. frutos Amém. também Em nome do de Jesus. congresso, de todo esse trabalho que tem sido feito através da vida de vocês, Elaine, Marcos, Mila, que o Senhor os guarde, Amém. sejam mesmo incansáveis, Amém. imparáveis, que Deus abençoe muito e que bom poder contar com vocês nessa jornada. Amém. Deus Amém. E os abençoe. jovens também estão bem engajados, né? Que bom. Eles Isso, são isso é maravilhosos, muito né? Eu sou importante de suspeita. falar. Eles estão bem engajados, assim, de alegria de ver chegando, perguntando, né? E vai ser lindo, eu creio. Minha gente, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a Deus pela sua audiência. Lembrar você o seguinte, você pode se inscrever no nosso canal e também divulgar, né, o nosso podcast para tantas pessoas que você puder, tá bom? Chame aí os seus amigos, compartilhe, manda para muita gente e na próxima quinta-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Logos on Time. Deus abençoe e até lá.